Libertação, capítulo 14, singular episódio. Penetrando o compartimento em que Margarida descansava, lá nos aguardavam os dois hipnotizadores em função ativa. Gúbio pousou significativo olhar em Saldanha e pediu-lhe em tom discreto: Meu amigo, chegou a minha vez de rogar. Releva-me a identificação, talvez tardia aos teus olhos, com relação aos objetivos que nos prendem aqui. E denunciando imensa comoção na voz, esclareceu: Saldanha, esta senhora doente é filha de meu coração desde muitas eras. Sinto por ela o enternecimento com que cuidaste até agora do teu Jorge, defendendo-o com as forças de que dispões. Eu sei que a luta te impôs acerbos espinhos ao coração, mas também guardo sentimentos de pai. Não te merecerei, porventura, simpatia e ajuda? Somos irmãos no devotamento aos filhos, companheiros da mesma luta. Observei então cena comovedora que minutos antes se me figuraria inacreditável. O perseguidor da enferma contemplou o nosso instrutor com os olhos de um filho arrependido. Grossas lágrimas brotaram-lhe dos olhos, antes frios e impassíveis. Parecia inabilitado a responder diante da emotividade que lhe dominava a garganta. Todavia, Gúbio, enlaçando-lhe fraternalmente o busto, acrescentou: Passamos horas sublimes de trabalho, entendimento e perdão. Não desejarás desculpar os que te feriram, libertando, enfim, quem me é tão querida ao espírito? Chega sempre um instante no mundo em que nos entediamos dos próprios erros. Nossa alma se banha na fonte lustral do pranto renovador e esquecemos todo o mal a fim de valorizar todo o bem. Noutro tempo, persegui e humilhei por minha vez. Não acreditava em boas obras que não nascessem de minhas mãos. Supunha-me dominador e invencível, quando não passava de infeliz e insensato. Considerava inimigos quantos me não compreendessem os caprichos perigosos e me não houvessem a insânia. Experimentava diabólico prazer quando o adversário esmolasse piedade ao meu orgulho, e gostava de praticar a generosidade humilhante daquele que determina sem concorrentes. Mas a vida, que faz caminhos na própria pedra, usando a gota d'água, retalhou-me o coração com o estilete dos minutos, transformando-me devagar, e o déspota morreu dentro de mim. O título de irmão é hoje o único de que efetivamente me orgulho. Dize-me, Saldanha, amigo, se o ódio está igualmente morto em teu espírito. Fala-me se devo contar com o abençoado concurso de tuas mãos. Eu e Eloy tínhamos lágrimas ardentes diante daquela doutrinação emocionante e inesperada. Saldanha enxugou os olhos, fixou-os, humilde, no interlocutor bondoso e asseverou, comovendo-nos: Ninguém me falou ainda como tu. Tuas palavras são consagradas por uma força divina, que eu não conheço, porque chegam aos meus ouvidos, quando já encontro confundido pelos teus atos convincentes. Faze de mim o que desejares. Adoraste, nesta noite, por filhos de teu coração, todos os parentes em cuja memória ainda vivo. Amparaste-me o filho demente, ajudaste-me a esposa alucinada, protegeste-me a nora infeliz, socorreste-me a neta indefesa e repreendeste os que me perturbavam sem motivo justo. Como não enlaçar agora as minhas mãos com as tuas na salvação da pobre mulher
que amas por filha? Ainda que ela própria me houvesse apunhalado 1000 vezes, teu pedido, após o bem que me fizeste, redimi-la-ia ao meu olhar. E detendo a custo o pranto que lhe emanava espontâneo, o ex-perseguidor acentuou com expressão respeitosa. Poderoso espírito e bom amigo, que me procuraste na condição do servo apagado para acordar-me as forças enrijecidas no gelo da vingança. Estou pronto a servir-te, sou teu de hora em diante. Seremos de Jesus para sempre, corrigiu Gúbio sem afetação. E abraçando-o efusivamente, conduziu-o ao pequeno aposento próximo, naturalmente para organizar plano de ação eficiente e rápido. Somente aí me lembrei de que nos achávamos na presença de ambos os hipnotizadores em função ativa, junto ao casal em repouso. Um deles se revelava inquieto e demonstrava-se francamente compreensivo. Notava que algo de extraordinário se passava, mas talvez, compelido por votos de disciplina, não se animava a dirigir-nos palavra. O outro, todavia, não acusava qualquer emoção. Continuava alheio ao drama que vivíamos. Figurava-se um autômato em serviço, impressionando-me particularmente pela impassibilidade do olhar. Alguns minutos transcorreram pesados quando Gúbio e Saldanha retornaram à cena. O ex-obsessor de Margarida mostrava-se mudado, quase imponente. Via-se-lhe no porte a renovação de rumo interior. Certo, estabelecera novo programa de luta em companhia do nosso dirigente, porque chamou o hipnotizador mais vivo e a conversação particular. Próximos de mim, a palavra desdobrou-se clara. Leôncio, disse Saldanha entusiasmado, nosso projeto mudou e conto com a tua colaboração. Que houve? Indagou curiosamente interpelado. Um grande acontecimento. E prosseguiu transformado. Temos aqui um mago da luz divina. Em traços rápidos, narrou-lhe os sucessos da noite em comovedora síntese, terminando por apelar. Poderemos contar contigo? Perfeitamente, esclareceu o companheiro. Sou amigo dos amigos, não obstante os riscos da empresa. E designando com um golpe de olhar o outro magnetizador que prosseguia operando ao lado de Margarida, em serviço automático, objetou. É indispensável, porém, todo cuidado com Gaspar, que não se acha em condições de aderir. Tranquiliza-te, esclareceu Saldanha, mais atencioso. Providenciaremos tudo. Mostrou Leôncio estranho brilho nos olhos e, dirigindo-se ao ex-chefe de tortura, falou súplice. Escuta, conheces meu problema. Já que foste socorrido pelo mago, não poderia receber contribuição dele por minha vez? Tenho na terra a esposa seduzida e o filho à morte. Imprimindo inovidável acento à voz, observou. Saldanha, não desconheces que sou criminoso, mas sou pai ainda. Se pudesse livrar o filhinho da revolta e da sepultura enquanto é tempo, considerar-me-ia sumamente feliz. Sabes que um condenado não deseja igual sorte para os que rebentam do coração. Ante o choroso apelo, Saldanha não hesitou. Bem, tornou um tanto embaraçado. Procura o benfeitor Gúbio e expõe-lhe o caso com franqueza. Leôncio não se fez de rogado. Acercou-se respeitoso de nosso instrutor e explicou-se simplesmente sem rebuscos. Amigo, acabo de saber com que devotamento mobilizas tua força a benefício de criaturas desviadas do bem, como nós, que nos sentimos desprezíveis diante de todos. É por isso que também venho implorar-te auxílio imediato.
Em que poderemos ser úteis? Indagou o orientador cortês. Passei para cá há longos 7 anos e deixei no mundo minha mulher e um filhinho recém-nato. Voltei moço ainda, sufocado no esgotamento pelo trabalho excessivo em busca do dinheiro fácil. Obtive realmente o que intentara, com a provisão de vastos depósitos bancários com que a esposa ainda se mantém, até hoje, coberto de todas as necessidades. O desespero, a ânsia inútil por retornar ao corpo que abandonara, a vaidade ferida, converteram-me no colaborador desumano de que Gregório, o nosso chefe, tanto se orgulha. Ai de mim, porém, que me sentia dono exclusivo dos encantos da mulher que eu adorava. 2 anos para cá, minha infortunada Avelina passou a escutar as fantasiosas propostas de um enfermeiro que se aproveitou da fragilidade orgânica de meu filhinho para insinuar-se sobre o ânimo da pobre mãe, viúva e jovem. Chamado a prestar socorro ao menino depois de um incidente sem importância, o profissional percebeu as preciosidades materiais da presa cobiçada. Desde então, assediou-me a esposa sem descanso e passou a envenenar meu pequeno pouco a pouco, à força de entorpecentes administrados por ele, seguindo um plano cruel. No decurso do tempo, conseguiu de Avelina quanto queria: dinheiro, ilusões, prazeres e promessa de casamento. Acredito que o consórcio se realizará dentro em breves dias, e já me resignei a semelhante acontecimento, porque a alma encarnada respira sob teia grossa de pesadelos e exigências. Mas o perseguidor embuçado, sentindo em meu filho um concorrente forte aos bens que amontoei, procura aniquilá-lo sem pressa, roubando-lhe calculado e ingrato o ensejo de viver para um futuro digno e feliz. Interrompeu-se por alguns momentos e prosseguiu comovido. Francamente, envergonho-me de suplicar um favor que não mereço, mas o espírito pervertido como eu, que pede recursos salvadores para os entes amados, guarda consciência do próprio infortúnio no mal que elegeu para inspirar-lhe o caminho. Benfeitor, por piedade, meu desventurado Ângelo permanece à beira do túmulo. Admito que o fim do corpo esteja marcado para breves dias, se mãos amigas e devotadas não nos socorrerem à altura de nossa indigência. Já fiz tudo quanto se achava ao alcance de nossas possibilidades, porém sou parte integrante de uma falange de seres malvados, e o mal não salva nem melhora ninguém. Gúbio ia responder, mas Eloy tomou a dianteira e, com uma imensa surpresa para nós, perguntou sem cerimônia: E o nome do enfermeiro? Quem é esse quase infanticida? É Felício de... Quando o nome de família foi pronunciado, nosso companheiro apoiou-se em mim para não cair. É meu irmão, bradou. É meu irmão. Forte emotividade empalideceu-lhe o rosto e expectativa inquietante desabou sobre nós. Mas Gúbio, com a serenidade sublime que lhe assinalava a fronte, abraçou Eloy e inquiriu calmo: Onde está o infeliz que não seja nosso irmão necessitado? A frase inteligente e bondosa sossegou o colega deprimido e ofegante. Desejoso, talvez, de desfazer as nuvens que se adensavam naquele reduto doméstico e de o transformar em abençoado santuário, nosso instrutor convidou-nos a visitar o menino enfermo, sem perda de tempo. Saldanha indicou a figura estranha de Gaspar, que parecia surdo e insensível ao que se passava, e lembrou: Deixá-lo-emos sozinho por algumas horas. Aliás, precisamos pelo menos de um dia a fim de fortificarmos a defensiva. A falange de Gregório não nos perdoará. Nosso instrutor sorriu em silêncio e ausentamo-nos. Soprava brado e fresco vento da madrugada,
e pesada quietude reinava nas vias suburbanas que cruzávamos a passo rápido. Leôncio, à frente, mostrou-nos confortável vivenda e informou: aqui mesmo. Entramos. Em aposentos diversos, a dona da casa e o enfermeiro dormiam à solta, enquanto um pequeno e simpático gemia quase imperceptivelmente, demonstrando angústia e mal-estar. Notava-se nele a devastação operada pelos tóxicos insistentes. Profunda melancolia estampava-lhe no olhar. Leôncio, o temido hipnotizador, abraçou-o e esclareceu. Os venenos sutis que ingere em doses diminutas e sistemáticas invadem-lhe o corpo e a alma. Fios magnéticos e invisíveis ligavam ali pai e filho, porque o menino, num lance comovedor, embora a prostração que se achava, contemplou embevecido o retrato grande do paizinho suspenso na parede e falou, súplice baixinho: papai, onde está o senhor? Tenho medo, muito medo. Lágrimas ardentes seguiram-lhe a prece inesperada, e o hipnotizador de Margarida, que até então se nos afigurara um gênio horrível, prorrompeu em pranto emocionante. Gúbio ausentou-se por momentos e regressou trazendo Felício, o enfermeiro, provisoriamente desligado do aparelho fisiológico. O rapaz, não obstante semi-inconsciente, ao avistar Eloy junto ao doentinho, procurou recuar, num impulso de evidente pavor, mas nosso dirigente conteve-o sem aspereza. Meu colega abeirou-se dele, já de fisionomia transfigurada, buscando dirigir-lhe a palavra. O instrutor, no entanto, afagou-o com a destra e avisou: Eloy, não interfiras. Não te encontras em condições sentimentais de operar com êxito. A indignação afetiva denunciar-te-ia inabilidade provisória para atenderes a este gênero de serviços. Atuarás no fim. Em seguida, Gúbio aplicou passe de despertamento em Felício, para que a mente dele acompanhasse a lição daquela hora, dentro do mais alto estado de consciência que lhe fosse possível, notando-se que o paciente passou a fixar-nos com mais clareza, envergonhado e espantadiço. Fitou Eloy positivamente amedrontado, e reparando Leôncio a chorar sobre o filhinho, fez novo movimento de recuo, interrogando embora. Que? Pois este monstro chora? Gúbio aproveitou a pergunta brutalmente desfachada e interveio sereno. Não concedes a um pai o direito de emocionar-se ante o filho perseguido e doente? Sei apenas que ele é para mim um inimigo implacável, comentou o irmão de Eloy com insofreável animosidade. E reconheço-o de perto. É o marido de Avelina. A princípio, via-nos odiosos retratos que povoam esta casa. Depois passou a flagelar-me nas horas de sono. Escuta, disse-lhe o orientador com inflexão de carinho. Quem terá assumido a posição de adversário em primeiro lugar? O coração dele, humilhado e ferido nos sentimentos mais altos que possui, ou teu que urdiu deplorável projeto de conquista sentimental ante uma viúva indefesa? O dele que padece nos zelos inquietantes de pai, ou teu que comparece neste lar com o escuro propósito de assassinar-lhe o filhinho? Mas Leôncio é um morto, suspirou o enfermeiro desapontado. E não hás de ser um dia, tornou o nosso dirigente, quando houveres restituído o corpo de carne ao inventário de pó? E por que o interlocutor não pudesse prosseguir, conturbado pelas forças desintegrantes da culpa, o instrutor continuou. Felício, por que insistes no condenável enredo com que preparas tão calculado crime? Não te compadeces, porventura, de uma criança enferma e sem pai visível?
Tens Leôncio na conta de um monstro por defender o frágil rebento do coração, tal como a ave que ataca, ainda que impotente na ânsia de preservar o ninho. Que dizer, porém, de ti, meu irmão, que não vacilas em devastar este santuário tão somente com instinto de gozo e poder? Como interpretar-te o gesto lastimável de enfermeiro que se vale do divino dom de aliviar e curar para perturbar e ferir? Felício, a experiência humana, confrontada com a eternidade em que se movimentará a consciência, é simples sonho ou pesadelo de alguns minutos. Por que comprometer o futuro ao preço do conforto ilusório de alguns dias? Os que plantam espinhos colhem espinhos na própria alma e comparecem perante o Senhor de mãos convertidas em garras abomináveis. Os que espalham pedras em derredor dos pés alheios serão surpreendidos mais tarde pelo endurecimento e paralisia do próprio coração. Guardas, porventura, suficiente noção da responsabilidade que assumes? Possuis ainda no coração evidentes restos de bondade, igual a daqueles que se acolhem no âmbito de uma família abençoada e grande, em cujo seio a solidariedade é cultivada, desde os primórdios da luta. Vejo que o entusiasmo juvenil não se extinguiu de todo em tua mente. Por que ceder às sugestões do crime? Não te comove a prostração deste menino a quem procuras impor a morte vagarosa? Repara, o drama de Leôncio não se resume ao conflito de um morto, como supões em teu perturbado raciocínio. Ausculta-lhe o coração de pai amoroso e dedicado. Encontrarás dentro dele a afeição doce e pura, a maneira do brilhante oculto no cascalho rijo e contundente. O irmão de Elói pousava em nosso instrutor os olhos medrosos e espantados. Depois de leve pausa, Gúbio continuou. Aproxima-te, vem a nós. Perdeste a capacidade de amar? Leôncio é teu amigo, nosso irmão. Felício gritou com visível expressão de angústia. Quero ser bom, mas não posso. Tento melhorar-me e não consigo. De voz entrecortada pelos soluços acrescentou. E o dinheiro? Como resgatarei os débitos contraídos? Sem o casamento com Avelina, a solução é impraticável. Nosso dirigente abraçou-o e aduziu. E acreditas solver compromissos financeiros, provocando dívidas morais que te atormentarão por tempo indeterminado? Ninguém te proíbe o casamento, nem Leôncio, o organizador dos bens materiais de que pretendes dispor discrecionariamente, te poderia induzir à abstenção neste sentido. Os atos de cada homem e de cada mulher arquitetam-lhes os destinos. Somos responsáveis por todas as deliberações que perfilharmos ante os programas do Eterno e não poderíamos interferir em seu livre-arbítrio, mas te pedimos concurso em benefício desta vida frágil que deve continuar. Queres dinheiro, recursos que te façam respeitado ou temido pelos outros homens? Convence-te, porém, de que a fortuna é uma coroa pesada demais para a cabeça que não sabe sustentá-la e costuma arrojar a poeira através do cansaço e da desilusão. Todos aqueles que a senhoreiam, sem horizontes largos de trabalho e benemerência. Não importa, pois, que comandes os valiosos depósitos de prata e ouro para que Leôncio amontoou inadvertidamente, porque aprenderás com os anos que a felicidade não está metida em cofres, que a ferrugem consome. Todavia, Felício, interessamo-nos por tua promessa em favor desta criança, extenuada de sofrimento,
Poupa-lhe o corpo tenro e aguarda o futuro. Não tragas para o reino da morte semelhante delito, que te confinaria o espírito a furnas trevosas de expiação regeneradora. Ante a interrupção que se impusera natural, Felício quis dizer qualquer coisa para justificar-se, mas não pôde. Gúbio, todavia, prosseguiu sereno. Casa-te, esbanja as reservas preciosas deste lar, se não souberes entender a tempo a sagrada missão do dinheiro sob os píncaros da vida social transitória. Adorna-te com os títulos convencionais com que o mundo inferior se habituou a premiar as criaturas sagazes que sobem a ladeira da dominação inútil ou ruinosa, sem ferir-lhe publicamente os preconceitos, porque o tempo te espera sempre, com lições de mestre, sem embargo, ajuda o pequenino a restabelecer-se. E endereçando compassivo olhar ao hipnotizador de Margarida, acentuou. Não é bem isto, Leôncio, quanto desejamos? Sim, confirmou o pobre pai em lágrimas, enternecida. O dinheiro não importa, e agora reconheço que a Avelina é tão livre quanto eu mesmo. Mas se meu filhinho continuar na terra, tenho esperanças em minha própria regeneração. Terei nele um companheiro e um amigo, ligado à minha memória, em cuja capacidade de servir poderei encontrar bendito campo de serviço espiritual. Este menino, por enquanto, é o único meio de que disponho para retornar à crença no bem de que me havia afastado. Reconhecendo-lhe o doloroso esforço para falar e rogar naquela hora, Gúbio abraçou-o, ergue-o e disse, Leôncio, Jesus crê na cooperação dos homens, tanto assim que nos tolera as imperfeições renitentes até que aceitemos o imperativo de nossa conversão pessoal ao supremo bem. Por que havíamos então de descer? Confio na renovação de Felício. De hoje em diante o teu filhinho não será mais vigiado por um perseguidor, e sim protegido por desvelado benfeitor, digno de nosso concurso fraterno. O enfermeiro, vencido por semelhantes palavras, ajoelhou-se diante de nós e jurou. Em nome da justiça divina, prometo amparar essa criança como verdadeiro pai. Em seguida, reergueu-se e tentou beijar as mãos de Gúbio, mas o nosso instrutor, abstendo-se delicadamente de receber a homenagem, recomendou a Eloy e a mim conduzíssemos o paciente ao corpo físico, enquanto ele mesmo aplicaria passes de fortalecimento ao doentinho. Felício abraçou-se a nós ambos e, depois de nosso auxílio por reajustar-se no aparelho carnal, acordou no leito em copiosas lágrimas. O lance, porém, não terminou aí. Forçando a situação de algum modo, Eloy inoculou-lhe intensa energia magnética à esfera ocular e o irmão apalermado viu-nos ambos por alguns segundos. Boquiaberto, assombrado, não sabia que dizer, mas Eloy acercou-se dele e, com benéfica indignação a resplandecer de seus olhos, exortou-o francamente. Se assassinares este menino, eu mesmo te punirei. O enfermeiro proferiu grito terrível e deixou cair no travesseiro a cabeça, desfalecendo, perdendo-nos de vista. Nesse instante, acreditei com sinceridade que a promessa de Felício seria cumprida integralmente.